até agora tu tens estado a correr muito bem em termos de tempo, pelo que vamos terminar com a doutora Mónica Nave, que é oncologista médica no Hospital da Luz e tem-se diferenciado ao longo dos anos no tratamento do cancro do ovário e vai-nos falar hoje sobre novas opções terapêuticas. Cumprimento a mesa, cumprimento os presentes, agradeço ao Dr. Sérgio Barroso o convite para estar aqui hoje e acho que corro o risco de ficar na sombra da exposição da doutora Laura, porque de facto falou de muito daquilo que eu venho aqui falar e portanto vou tentar resumir se calhar alguma coisa do que ela disse de uma forma tão brilhante. Também não vou perder muito tempo com isto, portanto, os últimos 3 anos têm sido entusiasmantes em termos de avanço na terapêutica do carcinoma do ovário, depois de 20 anos de alguns pequenos avanços, mas feitos de forma mais lenta. E eu acho que esta mudança de paradigma em relação ao carcinoma do ovário começou quando se começou a perceber que, de facto, não falávamos não havia um cancro do ovário, mas o carcinoma do ovário era um saco onde entravam várias doenças com características que nós sabíamos já clinicamente ser diferentes, com formas de apresentação diferentes, com prognósticos e com respostas à quimioterapia diferentes, e começámos a perceber um bocadinho mais acerca da biologia tumoral de cada um desses tumores. E começámos, nomeadamente, a perceber que as características moleculares de um carcinoma de alto grau não têm nada a ver com carcinoma seroso de baixo grau, com carcinoma mucinoso, com carcinoma endometrióide e com carcinoma de células claras. E eu tenho a impressão que esta mudança de paradigma é aqui que começa com o desenvolvimento de estratégias dirigidas a estes alvos moleculares. E, portanto, é sobre isto que eu venho aqui, de uma forma o mais sintética possível, falar. Na conferência de consensos que a doutora Laura já falou, em 2010, já se supunha que estes alvos moleculares tinham vindo para ficar e, na altura, 2 das estratégias que pareciam mais apetecíveis e com provável implicação na prática clínica a breve trecho eram a área, por um lado, dos antiangiogénicos e, por outro lado, da recombinação homóloga e a associação aos inibidores da PARP, como mecanismo de lesão e não reparação da dupla cadeia de DNA. E, de facto, neste momento, e são destes 4 alvos moleculares que eu venho aqui falar hoje, as 4 grandes áreas de desenvolvimento, algumas das quais já com implicações na prática clínica, são a deficiência de recombinação homóloga, o receptor de folato, a via da PI3-kinase, AQT e os inibidores do MEK e os incontornáveis antiangiogénicos, o receptor do VEGF. Eu não vou deter-me muito sobre a biologia molecular, mas basicamente a célula tumoral tem a célula tem 2 mecanismos de reparação das quebras da cadeia de DNA, uma via recombinação homóloga, outra via um mecanismo de cisão de bases, no qual está envolvida uma enzima que é a PARP. Nas células com mutação do BRCA, nós temos esta deficiência desta recombinação homóloga, mas o mecanismo de cisão de bases compensa e leva a uma reparação do DNA. Quando temos a recombinação homóloga intacta, mas usamos uma molécula que inibe esta tal enzima, a PARP, a reconstrução da dupla cadeia acontece novamente. Quando temos um déficit da recombinação homóloga associado a um inibidor da tal enzima, não se verifica a reparação da dupla cadeia de DNA e a célula morre. E isto acontece não só isto acontece particularmente nos tumores do ovário serosos de alto grau, não só nos tumores associados a mutações hereditárias do BRCA, mas também nos tumores não hereditários. Porquê? Porque cerca de 50% dos tumores serosos de alto grau têm déficit de recombinação homóloga. Portanto, são candidatos a terapêutica com inibidores da PARP. E, de facto, nós já temos dados clínicos com ensaios. Um ensaio foi o primeiro ensaio de fase 2 publicado com o olaparib, que é um inibidor da PARP, uma molécula oral, dado numa dose de 400 mg 2 vezes por dia, com taxas de resposta em doentes não selecionados para mutações do BRCA, com taxas de resposta em doença platino-sensível à volta de 50%, em doença platino-resistente, taxas de resposta muito mais
baixo, e quando selecionava a população com mutação do BRCA, as taxas de resposta ao olaparib aumentavam mesmo em doença platino-resistente para 33%. Este ensaio e outros que tiveram na gênese no desenvolvimento de um ensaio de fase 3 randomizado, basicamente um ensaio de manutenção com olaparib na recaída platino-sensível, doentes randomizados, portanto, doentes em recaída platino-sensível, que tinham alcançado uma resposta completa ou parcial à terapêutica com quimioterapia e que eram randomizados para um de 2 braços, olaparib 400 mg 2 vezes por dia versus placebo, e eram tratados até à progressão. Os doentes não tinham que ter obrigatoriamente mutações do BRCA. De qualquer maneira, havia 51% com mutações do BRCA nesta população e, de facto, houve um benefício óbvio na sobrevivência livre de progressão, que era o endpoint deste ensaio e da maior parte, e de todos os ensaios dos quais eu vou falar a seguir, com uma sobrevivência, uma mediana da PFS que aumentou de 4 para 8 meses no grupo que fazia terapêutica de manutenção com olaparib. Se nós isolássemos os doentes com mutação do BRCA, portanto, com mutação do BRCA positivo, esta diferença na PFS era ainda maior e a mediana passava de 4 para 11 meses. Isto, apesar de tudo, não tem tradução na sobrevivência global, mas, como a doutora Laura já disse, cada vez mais se pensa que o endpoint primário nestes estudos em carcinoma do ovário deve ser a PFS, provavelmente pelo impacto que outras terapêuticas subsequentes terão na overall survival. E isto, em relação aos inibidores da PARP, era isto que eu tinha para dizer. Portanto, há dados de fase 3 que demonstram o papel destes fármacos neste setting. O outro alvo molecular do qual vos queria falar é um receptor de folato, é um tipo de receptor de folato, o receptor alfa, que habitualmente não está muito presente nas células dos tecidos normais, mas parece estar sobreexpresso em alguns tipos de tumores, nomeadamente no carcinoma do ovário. E há uma molécula que é um conjugado molecular com que é basicamente uma molécula formada por uma parte com uma alta afinidade para este receptor alfa de folato, conjugado a um derivado da vinca, um citotóxico. Basicamente, é uma molécula endovenosa, razoavelmente tolerada nos ensaios de fase 1 e, posteriormente, neste ensaio de fase 2. Basicamente, o efeito secundário dose limitante é a obstipação, e a apresentação dos resultados deste ensaio de fase 2 com este conjugado associado à doxorubicina lipossómica, comparado, isto é uma fase 2, mas é uma fase 2 randomizada, o braço de controle era doxorubicina lipossómica e, de facto, os resultados mostraram um incremento significativo, clinicamente significativo na PFS. E isto era basicamente, eu não disse uma coisa, mas é importante, neste estudo há um fator preditivo de resposta que são os doentes que expressam este receptor. Há uma outra molécula que identifica, através de um scan, a doença com expressão deste alfa-receptor e, de facto, o benefício em termos de aumento da PFS é sobretudo nos doentes que têm esta expressão deste alfa-receptor. Isto é um ensaio de fase 2 randomizado, mas o resultado foi de tal maneira impressionante que, para além de ter levado ao desenvolvimento da molécula num ensaio de fase 3 que está neste momento em curso, levou que na semana passada a EMA emitisse este comunicado a sugerir que este conjugado molecular, portanto o inibidor ou a molécula com afinidade para o receptor, bem como a molécula que é usada no TALScan para identificar a população de doentes que mais beneficia com este tratamento, possa ser usado na prática clínica. Voltando ao conceito de que não estamos a falar de uma doença, estamos a falar de várias doenças com perfis moleculares completamente distintos. Falando agora um bocadinho dos carcinomas serosos de baixo grau,
em termos moleculares, parecem predominar nestes tumores alterações do BRAF, mutações do KRAS, o que faz com que, enfim, com alterações também da via do MEK, e há já dados, nomeadamente ensaios de este ensaio de fase 2, com o inibidor do MEK, que é o selumetinib, com taxas de resposta, enfim, entusiasmantes, com 15% de respostas objetivas por critérios de RECIST, numa população que tradicionalmente tinha baixa resposta à quimioterapia. Portanto, nos cirroses de baixo grau, esta parece ser uma área de investigação promissora. Da mesma maneira, nos carcinomas de células claras, não há habitualmente as mutações da via de PI3 sinase são raras. O que há, muitas vezes, no carcinoma do ovário, sobretudo nos carcinomas de células claras, é uma amplificação desta via e, portanto, parece ser, esta amplificação no carcinoma do ovário parece ser responsável por alguma quimiorresistência que nós, na prática clínica, estávamos habituados a ver, e parece haver algum interesse não só do uso de fármacos que interfiram com esta via isolados, mas sobretudo em conjugação com quimioterapia. E, portanto, isto mudou radicalmente o paradigma até da própria investigação e, neste momento, a maior parte destes fármacos estão a ser testados só nestes subtipos histológicos e em ensaios multicêntricos, de modo, dado que se trata de uma patologia menos frequente do que os cirroses de alto grau, centralizados, enfim, ensaios multicêntricos com vários centros envolvidos. Enfim, talvez o grupo de fármacos, ou o alvo terapêutico mais bem estudado até ao momento, sejam de facto o campo da angiogénese e dos fármacos anti-angiogénicos. Eu vou-me repetir, se calhar, um bocadinho em relação àquilo que a doutora Laura diz. Nós temos basicamente 3 grandes grupos de fármacos neste contexto. O bevacizumab, que dispensa apresentações, inibidores das tirosina cinases, que não são específicos do VEGF-R, mas que também têm uma ação anti-VEGF-R, são eles 3, o pazopanib, o nintedanib e o cediranib, que têm aqui características especiais porque os ensaios no qual esteve envolvidos foram ensaios não desenvolvidos pela empresa que o fabrica, mas pela academia. Portanto, os ensaios em carcinoma do ovário, apesar dos resultados terem sido entusiasmantes, provavelmente vão ter pouca repercussão na prática clínica. E depois um péptido inibidor das angiopoetinas, 1 e 2, que é o trebananib. Nós temos estes fármacos testados em vários settings de doença de carcinoma do ovário. Temos em primeira linha, temos na recaída platino-sensível, na recaída parcialmente platino-sensível e na recaída platino-resistente. A doutora Laura já falou de alguns destes ensaios, eu não me vou repetir. O GOG 218 é um ensaio americano em primeira linha, terapêutica concomitante com quimioterapia, depois terapêutica de manutenção durante 15 meses. Houve, claramente, o objetivo principal do estudo era um aumento da PFS que foi atingido. A análise mais recente uma análise não planeada deste estudo, que a doutora Laura também já referiu, parece mostrar que nos doentes de mais alto risco, nos estádios 4, de facto, há não só um aumento da PFS, mas também um aumento da sobrevivência global com o uso de bevacizumab de manutenção. O estudo europeu, o ICON-7, é um estudo um bocadinho diferente, é um estudo também de primeira linha de terapêutica de concomitância e de manutenção, um bocadinho diferente do estudo americano, é diferente na dose de bevacizumab usado, na duração da manutenção, aqui são 12 meses, e na população de doentes incluídos. Ao contrário do GOG 218, que incluía basicamente doentes estádio 3 e estádio 4, o ICON-7 inclui também doentes de alto risco, mas em estádios mais precoces. A sobrevivência global, eu não tenho aqui as curvas de PFS, e era o que devia ter, não a sobrevivência global, não é diferente em ambos os braços. No entanto, quando nós isolamos ou analisamos os doentes de alto risco, que eram equivalentes aos doentes de alto risco do GOG 218, portanto, doentes com estádios 4 ou estádios 3, com doença residual superior a 1 centímetro, aqui sim parece haver um aumento, inclusivamente, não só da sobrevivência livre de progressão, que era o endpoint principal, mas da própria sobrevivência global.
Um ensaio um bocadinho, enfim, diferente, não é um ensaio de concomitância, é um ensaio de manutenção, é um ensaio também de primeira linha, portanto, doentes que são operados, fazem quimioterapia neoadjuvante ou pós-operatória e ficam com doença, não têm progressão de doença, ou ficaram com doença, mas inferior a 2 centímetros, eram randomizados para 24 meses de placebo versus 24 meses de pazopanib, que, como todos sabemos, é um inibidor de uma tirosina cinase. Este ensaio é também positivo no seu endpoint principal, que foi a progressão, a sobrevivência livre de progressão, com incremento de 5,6 meses. E aqui um terceiro medicamento, um nitidanib, é igualmente o inibidor de uma tirosina cinase. O desenho deste ensaio é um bocadinho parecido com os ensaios de bevacizumab em primeira linha, portanto, contempla uma fase de terapêutica concomitante e uma fase de manutenção, basicamente é um bocadinho mais do mesmo. Eu acho que isto vem tudo só reforçar a ideia de que, de facto, a angiogênese e a inibição da angiogênese desempenha um papel crucial no carcinoma do ovário, seja numa fase inicial em primeira linha, seja em linhas subsequentes. Portanto, basicamente, a terapêutica concomitante com um inibidor da tirosina cinase, terapêutica com manutenção versus placebo, novamente um aumento da sobrevivência livre de progressão. Neste ensaio, curiosamente, ao contrário do que se passa nos ensaios com bevacizumab, e isto foi uma análise a posteriori, e, portanto, isto provavelmente pode nos orientar em direção a uma investigação futura. Ao contrário dos ensaios com bevacizumab, em que a vantagem da adição do antiangiogénico parece, sobretudo, verificar-se nos doentes de alto risco, nos doentes de estadio 4 ou estadio 3, com doença residual superior a 1 centímetro, neste ensaio com este fármaco, a diferença de PFS verificou-se, sobretudo, nos doentes com menor volume de doença. Portanto, quando nós separamos os doentes considerados de baixo risco, de acordo com os critérios do ensaio do ICON-7, é nestes doentes de baixo risco que parece haver um maior benefício em termos de aumento da PFS com a adição de nitidanib. E, portanto, eu acho que isto provavelmente aponta em algum sentido. Como a doutora Laura já falou, temos também o bevacizumab testado em recaída platino-sensível, e, basicamente, mais uma vez, vantagem na sobrevivência livre de progressão, que era o endpoint do estudo. Como eu vos falei, há um terceiro inibidor das tirosinas cinase, o cidiranib, não foi desenvolvido pela companhia neste setting, portanto, isto é um ensaio perfeitamente académico, mas é igualmente positivo para a sobrevivência livre de progressão. Portanto, é um ensaio positivo no seu endpoint. Vou falar porque isso provavelmente interessa-nos pouco, porque na prática clínica julgo que provavelmente não vai chegar à prática clínica. No setting, no contexto de doença platino-resistente, também temos 2 fármacos testados, como a doutora Laura já vos explicou. Temos o bevacizumab neste estudo Aurélia. Basicamente, os estudantes eram randomizados para fazer quimioterapia à escolha do investigador versus quimioterapia mais bevacizumab, tratados até à progressão, e um aumento também clinicamente significativo da PFS, que passa de 3 para 6,7 meses. E aqui também um dado importante, falava-se há bocado de qualidade de vida e da importância da qualidade de vida neste contexto. Doentes, particularmente doentes com ascite, obtinham um benefício clínico óbvio com a adição de quimioterapia, de bevacizumab à quimioterapia. Eu não trouxe o slide, por facto os números são pequenos. Parece que as 3 opções de terapêutica no Aurélia, em termos de quimioterapia, eram doxorubicina lipossómica, topotecan e paclitaxel semanal, e o subgrupo de doentes, isto também é uma análise não planeada, portanto, com um número de doentes muito pequenino, mas o subgrupo de doentes que mais parece beneficiar da adição do bevacizumab era o subgrupo de doentes que faziam como quimioterapia taxol semanal. Isto vale o que vale, pode haver uma ação sinérgica do bevacizumab enquanto antiangiogénico com o taxol dado de forma semanal enquanto angiogénico, enfim, é um número pequenino de doentes. Basicamente, eu acho que a reter há este dado que isto pode, de facto, ser clinicamente muito, muito significativo e com um impacto prático para os nossos doentes. O outro fármaco testado neste contexto é um inibidor da angiopoietina 1 e 2, e basicamente em doença platino resistente ou
platino parcialmente sensível. Os doentes eram randomizados para taxol semanal versus trevananib, tratados até à progressão, e o endpoint primário foi novamente atingido, com um aumento da PFS de 5 para 7,2 meses. Portanto, basicamente, em relação à terapêutica antiangiogénica no carcinoma do ovário, acho que neste momento é irreversível e é irrevogável, que é uma terapêutica ativa. Temos 8 ensaios randomizados, todos positivos no seu endpoint primário, que foi a PFS, com 5 fármacos diferentes, mas todos eles com um mecanismo de ação antiangiogénico. O BEVA, de todos eles, é o único que já está aprovado. O papel dos inibidores da tirosina cinase provavelmente precisa ainda de ser redefinido, mas eu estou convencida que em breve teremos novos dados. Há muita coisa ainda por saber, há muita coisa que não sabemos exatamente quando usar. Temos ensaios que nos demonstram o benefício do bevacizumab em todas as fases da história natural da doença. Não sabemos exatamente qual é a melhor altura para usar o bevacizumab, qual é a melhor dose, os 7,5 do estudo europeu, os 15 americanos. A duração, será que uma terapêutica de manutenção deve ser mesmo manutenção com um fim à vista ou deve haver um prolongamento dessa manutenção, e já há ensaios em curso para testar esta hipótese. Como é que o bevacizumab se comporta em associação à quimioterapia intraperitoneal? Novamente, o GOG também tem ensaios neste momento em curso. Doentes que progridem sobre beva devem ou não continuar bevacizumab para lá da progressão, enfim. E depois, last but not least, não somos economistas, mas de facto temos que pensar nisto, a viabilidade financeira destas estratégias, sobretudo de manutenções prolongadas. E, portanto, basicamente este é o meu último slide. Eu acho que isto é um tema, de facto, apaixonante dos últimos 3, 4 anos. Houve claramente uma mudança de paradigma após 20 anos de quimio. Há ensaios randomizados positivos com os antiangiogénicos e os inibidores da PARP. Há imensas moléculas em estudo e, de facto, os biomarcadores vão ser críticos para a seleção e uso criterioso destes medicamentos. E termino.